Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Shanti 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 Om Namastê. Ok, então vamos para o texto, resumo. Como nós vimos, o capítulo 11, né, está quase que fechando a parte central do Gita, que é dedicada à natureza de Deus, à natureza de Ishvara, Saguna e Nirguna Brahman, né? E o capítulo 11 foi principalmente dedicado a uma visão darshana, né? Uma visão de Deus como a manifestação da causa material do universo, porque, como nós sabemos, Ishvara, Deus, é a causa tanto inteligente quanto material. Em geral, quando nós temos uma criação humana, nós temos uma distinção entre o artista ou o criador, né? O criador, a matéria-prima para criar, e o know-how, que permite a ele criar. Então, você tem essas três entidades distintas: o criador, o know-how e a matéria-prima para criar alguma coisa, né? Então, quando nós falamos desta criação aparente do universo, nós precisamos de abordar essas questões, né? O que que é a causa inteligente, o que que é a causa material, né? O que que é a matéria-prima. Então, as escrituras nos dizem e sustenta naturalmente, como sempre, todas esses conceitos com uma lógica impecável. Ela nos diz que Ishvara é a causa inteligente, precisa de importar matéria-prima de de uma outra ordem, de um outro cosmos. Como é que ele criou? Ah, não, ele fez um pedido de importação de uma outra ordem. Não. Então, nós temos o exemplo da aranha, a teia de aranha e aranha, que a aranha, a partir de si, ela projeta o seu universo, né? A teia, né? A partir de si mesma. Ela não precisa de colher material como fazem as formiguinhas que criam seu meio ambiente, né? Cavando e depois construindo, ou as abelhinhas. Né? Aqui eles fazem tudo isso, Shvara faz tudo isso, tal qual a aranha, a partir de si, né? Então, ele é a causa material, significa que ele não precisa de comprar material, matéria-prima, ela é a causa inteligente. E quando nós abordamos o universo do ponto de vista da causa material, nós precisamos de reconhecer, compreender que o Criador, ele não está separado da causa material, tá? Então, a causa material, a gente diz em geral, são os elementos primários, são os gunas, como queiramos, né? Então, nós temos este universo físico material, nós temos organismos complexos, inteligentes, né? Como o ser humano, entre outros seres vivos, né? E tudo isso requer este produto físico-material que nós podemos dizer originados dos gunas, originados dos elementos primários, que se transformam em elementos densos, elementos químicos, elementos físicos, constituindo este universo de infinito namarupas, né? Nomes e formas, configurações dessas energias e dos elementos. Então, nós temos esta explosão que produz este mundo físico material, e a gente precisa compreender que, do mesmo modo que a explosão de ornamentos de ouro, essa explosão de namarupas de ouro, de nomes e formas de ornamentos de ouro, elas jamais estão
separadas da sua causa material. Qual é a causa material de tudo isso? O ouro, né? Então, o ouro é a causa material dessa explosão de namarupas, de ornamentos de ouros, né? Nomes e formas de ornamentos de ouro, e ele jamais permanece separado dos namarupas, e os namarupas jamais permanecem separados desta matéria-prima original, que é o ouro. Do mesmo modo, o universo ele é, né, causado por um princípio, né, que é tanto a causa inteligente como a causa material. E este universo, ele não é separado da causa material. Então, a implicação mais importante aqui é que esta compreensão clara, muito simples, mas muito clara, nos permite de observar o universo não somente como matéria, né? Não somente como os elementos, como os gunas, mas a gente compreendendo que esses namarupas fundamentalmente são a sua causa material, né? Do mesmo modo que todos os ornamentos de ouro, fundamentalmente eles são ouro, né? É a real natureza intrínseca de todos os ornamentos de ouro é o ouro. Se você retira o ouro, o que que ocorre com os ornamentos? Eles simplesmente desaparecem, né? Se você destrói os namarupas para configurar outros namarupas, o ouro permanece intacto. Ele simplesmente, né, ele está sendo reconfigurado para produzir novos nomes e formas de ornamentos de ouro, né? Então, nós temos Eixuara, que se manifesta como esta infinidade de namarupas, do ponto de vista da causa material, que é o mundo físico material, as energias, os elementos primários, né? Então, tudo isso é parte integrante daquilo que é o corpo de Deus, né? A manifestação física de Deus, que não existe separado de Deus, Deus não existe separado dessa manifestação, a manifestação não existe. Então, o que que ocorre com essa compreensão? Permite a gente começar a desenvolver um treinamento cognitivo que nos permite de identificar todos os nomes, cores e formas ao nosso redor como o corpo de Deus. É muito simples, mas requer realmente um treinamento cognitivo importante, né? Que leva um tempo, que pode ser sempre melhorado, de tal modo que a gente não perca essa perspectiva de compreensão, de visão intelectual, cognitiva, de modo que você sabe, tudo isso aqui é uma expressão de Deus manifesto na matéria. Tudo isso é sagrado, tudo isso é Deus. Então, este capítulo, ele é essencialmente sobre Vishvarupa Darshana, a visão de Deus. Por quê? Porque no Vedanta nós sabemos que o buscador espiritual, ele precisa ser, antes de mais nada, um buscador religioso espiritual. A religião, a religiosidade, eu faço uma distinção entre religião e religiosidade. Eu gosto de fazer essa distinção, porque se você for olhar no âmbito da religião em si, a gente chama de, dentro do âmbito da cultura védica, existe o hinduísmo, tá? O hinduísmo é uma religião, né? Dentro do âmbito das escrituras védicas. Ela é um desenvolvimento, né, religioso que permite aos indivíduos fazerem rituais, fazerem pujas, fazerem cerimônias, né? Todo aquele faz-faz, como eu costumo dizer, né, em relação a um símbolo deste Criador. Mas o que é mais importante é que o indivíduo reconheceu que não existe uma criação sem um Criador e ele começa a querer compreender a natureza deste Criador, né? Então, a religiosidade apresentada na cultura védica, ela nada mais é do que esta fragrância colocada neste capítulo 11 como a devoção, que é uma transformação no âmbito do nosso centro emocional, sentimental, né? O modo qual a gente contata esse mundo e a gente sente esse mundo, né? Que tipo de emoção nós temos a respeito, porque ninguém é simplesmente uma máquina cognitiva. Uma máquina cognitiva é um robô AI 100% não humano, né?
ele não experimenta a emoção humana, mas nós experimentamos o mundo juntamente com cada objeto que nós contatamos, nós experimentamos o quê? Uma sensação ou emoção a respeito daquilo. Quase que invariavelmente, a nossa emoção a respeito de todo e qualquer objeto que nós contatamos é de eu gosto, eu não gosto, eu sou totalmente indiferente. Graus diferentes de gostos, de desgostos, e no meio tem uma certa indiferença, né? Então, nós não somos máquinas, nós temos o nosso centro emocional, quase que invariavelmente, nós contatamos o mundo dos objetos com um sentimento de que eu quero, eu gosto, adorei, quero mais, ou eu não quero, não gosto. De fato, o processo religioso espiritual proposto pelo Vedanta é aquele de neutralizar atração e repulsão, gostos e aversões, né? De tal modo que a gente possa experimentar mais tudo isso no meio, como um sentimento de equanimidade ou positiva indiferença. Então, você vê os objetos, como é que você vai desenvolver essa equanimidade a respeito dos objetos? Você pode dizer assim, atração, repulsão, não, eu tenho que ficar no meio, eu tenho que ficar equânime. Como é que você vai resolver essas forças gravitacionais de atração e repulsão de tal modo a ter uma experiência equânime a respeito de tudo aquilo que ocorre na nossa vida, né? É muito fácil dizer, você tem que desenvolver a equanimidade, né? Receber tudo assim, essa. Isso só é possível na medida que a gente resolve, a gente vê por trás de todos esses objetos de experiências, os quais nós contatamos, que produzem certas emoções de atração e repulsão. Você tem que compreender que você não está contatando um mundo físico material, você está contatando Ishvara. Quando você vê que você está contatando o Criador, aí você começa a neutralizar esse eu quero, não quero, eu amo, eu odeio. Você começa a simplesmente desenvolver esta atitude de apreciação, de devoção, né? Oportunidade de estar vivo, né? Como é que se diz? Esta capacidade, né, de receber tudo como uma grande oportunidade, como praçada, né? Então, isso somente é possível, Marcelo, na medida que a gente começa a ver o mundo físico material como o corpo de Deus, né? Se é o corpo de Deus, você não vai ficar dizendo para Deus, isso eu não quero, Deus, isso aqui eu quero, eu só gosto deste lado de você. Foi o que aconteceu com Arjuna. Ele tinha desenvolvido um amor, uma apreciação, uma reverência, né, a Deus, a Krishna como Deus, né? E quando ele viu que Krishna também era o princípio que destrói tudo, ele falou: essa parte eu não quero, essa parte eu não gosto, né? Quando você rejeita algum aspecto daquilo que é o mundo, não somente físico material, Vishvarupa Darshana é uma visão do mundo físico material, mas ele existe também no âmbito do sutil, mental, emocional, cognitivo. Então, tudo aquilo que chega até nós é uma expressão do corpo sutil de Ishvara, entendeu? E do corpo físico de Ishvara. Tudo é somente Deus. Quando nós conseguimos desenvolver esta visão de Deus como a totalidade, somente então nós começaremos a minimizar, atenuar, diminuir esses sentimentos, né? De eu quero o que eu quero, eu não quero o que eu não quero, porque agora eu vejo tudo como esta ordem, essa inteligência suprema se apresentando diante de mim como objetos físicos materiais ou até mesmo como objetos de experiências complexos, como a minha situação de vida, por exemplo. Tudo isso são objetos de experiência, são manifestações daquilo que é Ishvara, né? Mas voltando para o tópico principal, que é a visão de Ishvara, né? A visão cósmica como a totalidade do universo, este é um modo da gente começar a desenvolver a tão famosa equanimidade, vairagya, ok? Equanimidade a respeito do que a vida me apresenta, ok? Porque eu sei que tudo isso é esta ordem inteligente, tudo isso fisicamente é o corpo de Ishvara, tudo é somente Ishvara. Isso significa resolver os meus quereres e não quereres, os meus gostos e desgostos, nesta ordem. Esta ordem também é chamada de Dharma,
ok? A harmonia do universo. Agora, talvez vocês tenham alguma questão, alguma pergunta ou alguma sacação da compartilhar, ou não. Sacação ou sacadas? Eu nunca entendi essa palavra. Ok. Então, tudo isso foi visto de forma muito bem elaborada por Krishna, né? Tudo isso para indicar a natureza de Deus como a causa inteligente e a causa material. Você não consegue, no final das contas, você não consegue simplesmente desenvolver a visão, a compreensão, a visão cognitiva de Deus como a manifestação física e material, sem, sem também manter a visão de que existe uma ordem inteligência, existe uma inteligência suprema sustentando e regendo essa ordem material, né? O campo da ciência constata de novo, que a inteligência por trás do cosmos é alguma coisa incrível, né? Tanto a nível macro, né, o cosmos, como no micro, né, nas estruturas do átomo, subatômicas, etc. Tudo é uma inteligência incrível, é um desenho de inteligência harmoniosamente, né? As pessoas na ciência pensam que são caos e ordem, né? Não, se manifesta, as pessoas podem pensar que se é caos, mas não, existe somente a ordem. E o ser humano precisa compreender essa ordem do ponto de vista do Dharma, a harmonia que existe em toda esta manifestação do universo. É mais ou menos isso, Felipe Família? Hum? Sabemos que a causa é dupla, o carpinteiro, o homem faz algumas descrições ou comentários sobre aquilo que eu já disse. Nós temos essas duas causas, a causa inteligente e a causa material. Isso eu já abordei. A causa material, ela não é separada do efeito. O efeito são todos os namarupas, todos os objetos do cosmos. A causa material se transforma em vários efeitos, vários namarupas, ou várias configurações dos gunas. Não existe ornamentos separados do ouro, nós já vimos isso. Em outras palavras, muito simples também, é a causa material, somente a causa material, que é o ouro, ela aparece como uma infinidade, como um efeito múltiplo, que é uma infinidade de namarupas, de nomes e formas, ou em outras palavras, ornamentos de ouro. Mas, na verdade, a única realidade é o quê? É a causa material, né? A causa material é real, o efeito de ornamentos de ouro eles não possuem uma realidade autocontida, intrínseca a eles mesmos. A realidade do ouro não está contida no anel de ouro, né? O anel de ouro, ele desfruta de uma realidade, de uma existência emprestada do ouro, porque se você retira o ouro, o anel de ouro se torna inexistente. Do mesmo modo, todo este universo físico material ele está desfrutando de uma realidade ou de uma existência, assim por dizer, emprestada por aquilo que é o quê? Que é Ishvara, a causa material. Isso também é válido no âmbito do sutil, tá? O mundo sutil, o mundo mental, emocional, cognitivo. Existe somente uma causa por trás de todos os namarupas, essa causa é Ishvara, Deus, em sua natureza. Eu costumava dizer, agora eu parei de falar isso, porque eu fiquei esperando para ver se eu ia encontrar em outras passagens dos nossos textos. Eu costumava dizer no início, né, que Ishvara é a causa inteligente, né, às vezes referida como a causa eficiente,
é a causa material e a causa energética, porque você não consegue criar nada sem energia, né? Então, a Ishvara, através desses três gunas, né? O Sattva Guna é o quê? É o guna da inteligência, né? Da capacidade de compreensão, de conhecimento, né? Então, em sua natureza, Sattva é a inteligência suprema, mas ele se utiliza dos outros dois gunas, o Rajoguna e o Tamoguna, para projetar e sustentar o universo, porque ele projeta, por exemplo, os organismos vivos complexos, tal qual o corpo do jiva humano, né? Quando essa projeção ocorre a partir dos gunas de Maya, né? Nós sabemos que ali as três gunas estão todos eles misturados, né? Então, para isso, para manter esta projeção aparente, que é o nosso corpo físico, né? Ele precisa de energia o tempo todo, energia para projetar e energia para manter. Qual é a energia através da qual ele mantém? Os pranas. Pranas é energia pura. Os pranas, fundamentalmente, eles são constituídos por uma proporção enorme de Rajoguna. Então, Ishvara, do mesmo modo, do ponto de vista do Jiva, como do ponto de vista do cosmos, ele precisa de energia para projetar o universo, ele precisa de conhecimento e ele precisa também de matéria-prima. O que é a matéria-prima? É simplesmente a energia mais densa que permite a grossificação dos elementos sutis, tá? Então, nós podemos também dizer, eu parei de dizer porque eu nunca encontrei nos discursos do Swamiji, que Ishvara é porque é mais relevante do ponto de vista do ensinamento dizer a causa inteligente, a causa material, porque a gente quer ter a possibilidade, através da causa material, a gente desenvolver devoção, porque a gente vê o mundo material o tempo todo, né? Aí, quando você vê o mundo material o tempo todo, se estende de uma inteligência suprema. Então, você vê o universo também como a causa eficiente, ou seja, a causa inteligente. Então, a inteligência suprema do Criador. E aí a gente pode deixar de lado o aspecto derivado da dominância de Rajoguna, que permite essa projeção e sustentação do cosmos, porque tudo depende de energia também, tá? Os ornamentos, a visão do ouro. Então, qual é o objetivo principal? Quando nós lidamos com ornamentos de ouro, a gente precisa desenvolver a visão de que a única realidade é o ouro. Os ornamentos são sobreposições de formas e nomes que podem ser destruídas a qualquer momento. Eles não possuem realidade própria, né? Então, do mesmo modo, nós temos a capacidade, através deste treinamento cognitivo, intelectual, e precisa ser mais do que um treinamento cognitivo, né, intelectual, e ele precisa começar a produzir o quê? A religiosidade que é sugerida no Vedanta. A religiosidade, que não é uma religião, essa ou aquela, a religiosidade nada mais é do que um espírito de devoção e gratidão em relação ao nosso Criador, que nos sustenta de momento a momento, como nós sabemos. Nós não sabemos nem mesmo como fazer a digestão dos nossos alimentos. Tudo isso é feito pela inteligência suprema. Só, quando a gente tem uma visão do efeito, a gente precisa compreender que a causa do efeito está contida no efeito. É sempre assim. Quando você vê um anel de ouro, você tem que compreender que a causa daquele anel, a causa material, é o ouro, e está sempre contido no efeito, tá? Então, você, para ter a karana, né, a causa, a visão da causa, você pode ter através do Namarupa, ele mesmo, tá? Você vê o Namarupa e você sabe que tudo isso requer uma causa material que está contida no próprio Namarupa, nos próprios. É isso que nos permite a compreensão desse conceito de que tudo que existe é sagrado, porque tudo que existe, fundamentalmente, são Namarupas, né, de Deus, cuja causa é Deus, e a causa está contida nos efeitos, do mesmo modo que o ouro está contido nos ornamentos de ouro.
Portanto, Krishna 6, Arjuna, saiba que eu sou a causa da criação, né? Eu sou a natureza superior, Paraprakriti. Os Namarupas são a minha natureza inferior, a Paraprakriti. Nós vimos isso nas últimas aulas. O universo, a conclusão, o universo nada mais é do que Ishvara, Deus, né, que evoluiu, né, para se tornar uma infinidade de configurações que nada mais são do que nomes e formas daquilo que fundamentalmente é Deus em sua causa material. Nós temos a condição causal e a condição manifesta, ambos são idênticos. O mesmo ouro é chamado de ornamento, na condição efeito, ok? Assim, a causa e o efeito são apenas a mesma coisa. Fundamentalmente, substancialmente, são a mesma coisa. A única realidade é a causa, o efeito é simplesmente uma projeção, né, de nomes e formas. Então, uma coisa é o ouro, outra coisa é o ouro, né, configurado como uma pulseira, ou um colar de ouro, né? Mas, fundamentalmente, tudo isso nada mais é do que o ouro. Não existe diferença entre substancial entre a causa e o efeito. Se você quiser resolver os ornamentos de ouro, você precisa compreender a natureza intrínseca deste ornamento e saber que intrinsecamente, em realidade, é somente ouro. Se você quiser resolver um mundo em Ishvara, você precisa compreender do mesmo modo que toda essa configuração de infinita de Namarupas nada mais é do que Ishvara. A causa é todos os Namarupas não manifestam em sua condição causal. Aí a gente entra no terceiro campo desta ordem aparente, que é o causal. Causal, sutil e físico-material. Tudo se recolhe no corpo macrocósmico causal, tá? Onde o Prakriti de Maya reside e a inteligência também está ali, né? Pronta para projetar mais uma vez em manifestação o cosmos tal qual ele se encontrava antes do Pralaya, né? Segundo as escrituras. Ok. O objetivo aqui é desenvolver uma visão do Senhor. Quando eu olho para o céu, quando eu olho para as árvores, como eu olho para as pessoas ao meu lado, eu preciso desenvolver através de um treinamento não fácil, né? Eu preciso resolver todos os namarupas no Senhor como o Senhor, né? Eu estou vendo o aspecto divino do Senhor. Infinitas variedades de namarupas, mas somente uma matéria-prima fundamental, que é o Senhor. O mundo nada mais é do que a personificação do Senhor, né? Quando eu olho para o mundo como a personificação do Senhor Ishvara, significa o quê? A famosa Vishvarupa visão, a visão, né, de Deus manifesto como o efeito de sua causa material, tá? Então, isso nada mais é do que o exemplo simples e claro do que seja o Vishvarupa Darshana, a capacidade que nós desenvolvemos de ver tudo resolvível em Ishvara como Ishvara, né? A gente vê que tudo nada mais é do que a personificação de Deus. Não é que eu vou ver namarupas diferentes, namarupas transcendentais, né? Objetos, né, do mundo, místico, esotérico. Não, são os mesmos namarupas que agora eu vejo como o efeito material daquilo que é a causa material, que é sempre Ishvara, né? Deus.
É o próprio universo comum, ordinário, que uma vez eu tenha desenvolvido através deste treinamento cognitivo, embasado numa compreensão clara, eu desenvolvo a capacidade de perceber, de ver o mundo como uma personificação de Deus. Essa percepção do mundo como Deus manifesto, ela é baseada o quê? Baseada, não é um instrumento, um gadget, um óculos ou um desenvolvimento de uma visão que nos permite ver mais do que nós, seres humanos, vemos, né? Não, não tem nada de místico. É simplesmente uma visão com base na compreensão cognitiva que está sendo revelada nos Vedas. Você precisa desenvolver o quê? O Divya Kakshu, o olho divino, a mente preparada, a mente, como é que se diz, outra expressão? A mente da sabedoria, o olho da sabedoria, né? O terceiro olho, o olho da sabedoria. Com base neste novo entendimento, eu vou desenvolver uma nova atitude, né? A atitude vai ser extraordinária. Qual é essa atitude? Em vez de olhar e ver, isso somente é mais uma pessoa, isso somente é mais um ego, isso somente é mais um nome, uma forma de um objeto inerte, eu vou ver através de tudo isso, eu vou ver algo que só é possível através dessa atitude extraordinária. Essa atitude extraordinária é a atitude de devoção, de agradecimento, né? De apreciação. E isso somente é possível na medida que nós desenvolvemos esta compreensão e passamos por um processo de treinamento para que a gente possa viver a partir deste ângulo de compreensão. O mundo não é tão comum, ordinário, como a gente imagina. Ele é, sim, fundamentalmente, em sua natureza, né? Inerte, material, né? Mas quando a gente analisa tudo isso sob a luz dos ensinamentos védicos, a gente tem uma compreensão superior, muito maior do que seja esse mundo. E isso produz uma nova atitude, né? A atitude é que eu estou simplesmente navegando, me correspondendo, interagindo no campo dármico. Essa visão da forma cósmica requer, como eu disse, treinamento cognitivo devidamente assimilado, e ele gradualmente ele produz esta atitude de apreciação, de reverência, gratidão e amor a Deus, porque você se dá conta que tudo somente é a manifestação do corpo de Deus. Então, o que que mudou? Só mudou a minha atitude devido a uma compreensão profunda através das revelações dos Vedas. Ah, mas isso é viagem. Não, não é viagem. Isso transforma realmente. Ah, mas a transformação é aparente. Não importa, mas o Jiva aparente quer ser aparentemente transformado para viver aparentemente sereno, tranquilo e feliz. A única realidade é o quê? É a consciência, Nirguna Atma, Nirguna Brahman. Mas antes disso, a gente tem que fazer paz com Deus, compreendendo Deus em sua natureza única, né? Não é assim, Mari? Aí o Swami trouxe aqui um exemplo para ilustrar que coisas comuns, às vezes, frequentemente, elas desenvolvem valores extraordinários, né? Então, ele fala um pouco aqui do doce indiano. Os doces indianos, fundamentalmente, são uma bomba, são bombas de açúcar, são horríveis, são mais doces do que os brigadeiros do Brasil, os doces do Brasil, né? Então, ele apresenta aqui o ladu, né? O ladu, quando ele se torna abençoado por uma, como é que se diz? Não é um priest, os, eu esqueci essas pessoas dentro do âmbito do hinduísmo que vão lá e fazem um ritual
no qual uma coisa simples, corriqueira, como um doce cheio de açúcar, né, pode se tornar um praçada, pode se tornar abençoado, assim por dizer, né? Então, este indivíduo que faz esse ritual, depois ele apresenta o ladu, mas o ladu não é mais uma bomba de açúcar, mas tem uma outra coisa, né, a respeito disso, né? Ele se torna, tem o um nome aqui, na atitude você é feliz, vai levando, né? Porque o Balaji. Então, não, não sei. Então, fundamentalmente, é assim, o Swami dá outros exemplos aqui, ó, que quando eu pego o mesmo ladu, que é um doce cheio de açúcar, e eu coloco nos meus olhos, dentro deste ritual, significa que agora eu aprecio também, do ponto de vista cognitivo, o valor deste açúcar, né? Porque ele foi, a princípio, né, abençoado por um determinado ritual védico, hindu, né? Então, essa apreciação não é, essa coisa não modifica realmente a composição física e química do doce, mas ela tem que ser compreendida para quem, né, para quem compreende esses rituais e encontra valor em tudo isso, né? O ladu, em sua natureza substancial mesmo, mas o valor agora extrafísico foi concedido através de um determinado ritual, um ritual esse que me permite uma compreensão. Este ladu agora é um grande símbolo daquilo que nós chamamos de prasada. Prasada é aquele que concede a nós os resultados de nossas ações, que concede a nós as nossas experiências, né? Então, e todas as experiências são presentes de Deus. Então, são compreensões cognitivas que se referem, que utilizam símbolos. O símbolo não tem nenhum valor por si, mas visto de um determinado ângulo, ele ganha um valor enorme, né? E, de um ponto de vista religioso, isso é muito comum. Ele dá um outro Divyakakshu, essa visão daquilo que aparentemente é somente uma bola de açúcar, agora você vê aquilo ali como um símbolo ou um presente de Ishwara, tá? Esse é o ponto simples. Aí dá um outro exemplo mais corriqueiro, um amigo chega e diz assim, cara, eu encontrei essa guitarra antiga, ela é muito velha, encontrei numa loja brechó de coisas antigas, né? E depois eu pesquisei, eu descobri que ela tem um valor de 5 milhões de reais, porque, embora ela seja muito velha, quebrada, não funcional, ela é uma guitarra que pertenceu a Harrison. Então, ele diz assim, quem conhece esse Harrison? Ninguém conhece esse Harrison. Aí eu falei, quem é esse Harrison? Ele era parte do grupo famoso musical dos Beatles, né? Então, por que aquele pedaço de madeira velha que não funciona mais era a guitarra do Harrison, né, que era do grupo Beatles? Ele obteve um valor de 5 milhões de reais, né? Então, somente as pessoas que têm essa compreensão e valorizam o fato, isso aqui pertenceu a aquela pessoa, elas veem o valor de 5 milhões de reais para pagar naquilo, né? Então, é mais ou menos isso, tá? Essa visão cognitiva e intelectual, ela é uma visão que vê as coisas além da ordinarioridade ou comunes, né? Dos namarupas, tá? Dos nomes e cores e formas dessas configurações. Ele vê o divino por trás disso, tá? Do mesmo modo que o indivíduo consegue ver valor porque a guitarra pertenceu a um dos Beatles, tá? Aí ele fala um outro exemplo do cara que é um batedor, né? Australiano famoso do cricket. Cricket é o esporte do Swamiji, ele gosta muito de cricket e tênis, né? Aí ele fala, se você quiser comprar um bastão daquele antigo, vale uma fortuna, né? Mas o bastão por si é uma coisa velha que já não
vai de moda, não tem mais, ah, não funciona mais bem, né? É ultrapassado, mas ainda assim vale muito. Por quê? Porque eu compreendo que foi o bastão de uma pessoa tal e tal. Então, existe uma apreciação, devemos lembrar que a apreciação é dupla. É a física e a outra é atitudinal. O que interessa aqui é uma apreciação atitudinal, né? E essa apreciação atitudinal, porque todo mundo aprecia o mundo, todo mundo é preso no mundo, todo mundo é dependente do mundo, né? E todo mundo é apegado ao mundo, ninguém quer deixar de existir, viver, todo mundo pensa, eu sou o corpo tem que viver para sempre. Então, você começa a ver o mundo como a expressão física de Deus, né? Aí o seu amigo vai dizer assim, que isso, cara? Isso aí é simplesmente um mundo, né? Mundo físico, material, mental, não tem nada a ver com Deus, né? Então, a apreciação do mundo, do ponto de vista samsárico, todo mundo tem, todo mundo aprecia o mundo, apesar de todo o sofrimento causado por essa ignorância espiritual. Mas a apreciação atitudinal é a sabedoria espiritual que nos permite ver o mundo como simplesmente o corpo do Senhor Criador, Ishvara. No inteiro universo é Ishvara, estamos em contato com Ishvara o tempo todo, a devoção, né? Requer treinamento e desenvolvimento, de tal modo que, né, gradualmente, mas certamente, eu comece a associar os namarupas, as coisas ao nosso redor, como expressões, né, daquilo, ou personificações daquilo que é Ishvara, né? Eu costumo dizer que é mais fácil você ver esta personificação de Deus na natureza, porque a natureza ela é harmoniosa, tudo segue essa ordem, né? Essa harmonia do Dharma. E do ponto de vista quando o jiva humano entra, né, no cenário de tudo isso, ele tem um livre-arbítrio que permite a ele se adequar, se alinhar com essa harmonia do Dharma, essas ordens, né, essas leis e princípios, entre eles, principalmente do ponto de vista dos jiva humanos, os princípios, né, do ponto de vista ético, moral, psicológico, né, cognitivo, mas principalmente ético, moral, dármico, kármico, né? Então, esta apreciação, ela leva um certo tempo, tá? Então, o processo de desenvolvimento espiritual, religioso espiritual, passa por este relacionamento com Deus, porque nós precisamos compreender as leis de Deus, de modo que possamos viver alinhados com essas leis, de modo que possamos apreciar esse Deus, né? E assim fazendo, a gente desenvolve, né, determinadas qualificações que nos permite compreender Deus além dessa expressão física, além da sua expressão mental, né, como a inteligência suprema, porque a inteligência suprema vai além da expressão física de Deus. Quando a gente está na natureza, a gente vê tudo isso, pelo menos isso ocorre para mim. Eu vejo tudo isso, eu vejo, né, o quanto divino seja tudo isso, né? E eu não consigo não me lembrar ou perceber, né, a inteligência que está sustentando tudo isso, né? Uma inteligência incrível, uma harmonia incrível, sustenta tudo. E aí a gente fica, como é que eu vou me adequar, como é que eu vou me harmonizar com toda essa harmonia entendeu? Respeitando essa ordem, né? O Dharma. Tudo está conectado através da ordem chamada essa inteligência, o Dharma. Então, esse treinamento é um treinamento longo, é intelectual, é um refinamento, uma purificação,
porque a gente não vai ver nada extraordinário, nada, místico, esotérico, transcendental. Você vai ver o mesmo mundinho, mas com olhos distintos, agora olhos transformados através da sabedoria espiritual. Você vai ver o divino, assim por dizer, por trás ou embutido como a causa material e a causa inteligente, que é ainda mais sutil, que não está sendo abordada nesta passagem do Gita. Então, está dizendo, você vê a causa material, manifesto como este mundo material, como eu vejo aqui, só vejo seres vivos no reino vegetal e no reino animal, um monte de insetos, né? Entre outros bichos, né? Então eu vejo a inteligência que rege tudo isso, porque aqui eu sou circundado por vivas não humanos, né? Galinhas, peixes e formigas, insetos, pássaros que não acabam mais, etc, etc. Então, esta visão é uma visão que só é possível através do olho da sabedoria, e esse olho da sabedoria, ele é transformado na medida que ele produz esse sentimento de reverência e apreciação, devoção e gratidão. Por isso, Krishna dedicou os últimos 4 capítulos, né, a esse treinamento, à visão, à compreensão da natureza de Deus, de modo que nós possamos, né, compreender Deus como essa manifestação física, como a inteligência que rege tudo isso, como, às vezes eu coloco como um milagre da vida, né? A Juna fez essa pergunta, como eu posso obter essa visão do Svarupa? E Krishna diz, você não está preparado, Arjuna, você precisa ser um Karma Yogi. Ele disse, não, mas eu quero, porque eu quero essa visão Visvarupa, né? Ele falou, você tem que ser um Karma Yogi por alguns anos. Aí você vai passar por esse treinamento e aí você vai me ver como a totalidade, todos os pares complementares. Ah, não, eu quero. Falou, tudo bem, você artificialmente, eu vou abrir este olho da sabedoria, né? O terceiro olho, simbolicamente falando, eu vou abençoar você com esta visão, mas saiba que esta visão não vai ser sustentada por você porque eu a concedi de modo artificial. Ele não contou toda a história no início, mas na verdade ele poderia ter dito, e o pior de tudo é que você não vai gostar desta visão, né? Porque você não está preparado para aceitar todos os pares opostos. Oi, dá Uma... licença? O Oi, senhor, Mari. oi. Agora o senhor falando isso, eu sempre pedi isso. É isso que o senhor está falando, que a Juna pediu, eu quero ver e tal, e Krishna falar, não, você não está preparado, né? Eu sempre pedi isso, que eu quero ver com os olhos de Deus, eu quero ouvir e pensar com os olhos, sabe? E aí, será, isso não é, então não é uma coisa assim muito bacana, vamos dizer, porque isso para mim é meio que uma imploro isso, eu sempre implorei, né? Nos últimos tempos até que sossegou um pouco, mas talvez não seja o adequado, né? Não, não, não vejo nada de inadequado nesse desejo de compreender Deus. Você está se referindo a um desejo grande de compreender Deus, entendeu? Você E de, não é de agora isso, eu- é, é uma, é um desespero, assim, sabe? você E colocou em termos lá que eu quero ver o mundo através dos olhos de Deus. É um conceito diferente, tá? O Jiva não consegue ver o mundo através dos olhos de Deus, porque Deus, o olho da sabedoria de Deus é infinita e ilimitada, e nós não temos essa capacidade, mas a gente tem a capacidade de compreender Deus e começar a ver Deus como o substrato do mundo, como a base do mundo, como vendo o mundo como o corpo de Deus, ou vendo Deus como a inteligência que sustenta esse mundo, né? Então, esta é um desenvolvimento de uma visão espiritual
que é importante, não tem nada de inadequado de a gente pedir isso em nossas preces. Eu quero reconhecer você, eu quero observar você, eu quero ser transformado por esta compreensão, visão cognitiva que permita a conversão das minhas emoções humanas em expressões devocionais, né? Reverência, amor, gratidão pela oportunidade, né? Então, não existe nada de inadequado nisso, tá? Krishna diz que tudo isso é possível, mas eu vou conceder a você, porque você está insistindo muito e você é o meu vizinho. Então, ele abençoou ele com o Divya Cacho artificial, né? Com essa visão da totalidade de Deus, né? E como é que ele fez isso, né? A gente pensa assim, ele fez isso como, né? Como eu disse, a princípio eu estava interpretando que ele produziu uma epifania. Não, não é isso, né? Ele faz isso simplesmente através, ele concede uma concentração de Sattva-guna na mente de Arjuna. Então, ele concede tanta, né, clareza de compreensão, de visão na cabeça, na mente de Arjuna, que naquele momento ele compreende os ensinamentos e naquele momento os seus gostos e desgostos, sentimento eu, o senso de eu e aquilo que eu quero, ahamkara, mamakara, toda essa complexidade do ego identificado com o seu corpo, e ele está neste mundo, ele não vê o mundo como uma expressão de Deus, e ele quer o que ele quer, o modo que quer, quando quer, ele dá chilique, ele fica puto. Então, ele teve que suspender tudo aquilo, como? Não foi uma epifania, foi simplesmente ele suprimiu, né, o seu sentimento egóico de ahamkara e mamakara. Eu e meu, eu o que eu quero, o que eu não quero, que isso é o que nos impede de ver Deus em sua totalidade, porque toda vez que eu vejo o mundo através do filtro do meu ego, que quero o que quer e não quero o que não quer, você vai filtrando e vai, isso aqui para mim não é Deus, isso aqui não é Deus. Eu só quero Deus se ele for alguma coisa em harmonia com o que eu quero, né? Então você jamais vai conseguir uma visão integrada daquilo que é Deus. E não somente isso, você não consegue essa visão e você vai estar com a mente sempre perturbada com excesso de Rajoguna e Tamoguna, porque você está querendo selecionar Deus, a expressão de Deus como, não, favoráveis eu aceito, não favoráveis à minha felicidade, à minha satisfação, eu não quero. Você vai entrar naquela situação de querer controlar o campo dos parábadas, das situações que chegam a mim, o que é uma missão impossível. Então, na tentativa de controlar, atrair somente punha, punha, puma, circunstâncias favoráveis, eu vou sofrer grande frustração, grande irritação, raiva, e eu vou perder ainda mais e mais Sattvaguna. Eu vou ficar mais condicionado por Rajoguna e Tamoguna, ok? Então, o que que ele fez? Ele simplesmente ele abençoou Arjuna através da supressão de Rajoguna e Tamoguna, permitindo a Arjuna uma capacidade muito mais clara para compreender os ensinamentos. Aí, naquele momento, ele viu o Ishvara como a totalidade. Mas quando ele viu o Ishvara como a totalidade, todos os pares opostos complementares, ele imediatamente ele começou a ter um problema, porque ele não gostou quando ele viu Ishvara destruindo todas as pessoas que ele amava tanto, que se encontravam no campo de batalha, mas do outro lado do exército. E Ishvara disse, ó, no máximo 9 entre vocês sairão vivos daqui, né? Então ele teve problema com a visão Vishvarupa. Krishna não disse nada no início, mas a minha impressão é que ele sabia que isso ia acontecer. E Arjuna entrou em crise e no final ele pediu, por favor, retire este excesso de Sattvaguna, porque eu quero ver você através dos os filtros dos meus gostos e desgostos, meus quereres e não quereres. Eu quero ver a parte sua que eu sou capaz de aceitar confortavelmente e agradavelmente. Eu não quero ver você
além da sua capacidade de criar e sustentar esse universo, eu não quero ver você como aquele princípio que consome e destrói tudo, né? Então, é uma visão de Deus que encompassa 2/3 do aspecto de Deus, Deus Brahma, aquele que cria, Deus Vishnu, aquele que sustenta, mas o Deus destruidor, representado por Shiva quase que sempre, ele não quis saber, né? Então, foi isso que aconteceu com ele. Você precisa estar livre do ego e a sua visão estreita através do seu querer e não querer, gostos e desgostos, né? Que é o ahamkara, né? O ego, para ver Deus em sua totalidade. Desenvolvendo, então, o olho divino, o Divya Kakshu. Esse olho divino precisa ser desenvolvido através dos nossos esforços pessoais. E como eu já citei algumas vezes, eu encontrei pessoas nos últimos 10, 12 anos, 15 anos, que tiveram momentos assim de clareza. Algumas dessas pessoas mantiveram momentos de clareza por alguns dias ou semanas, e essa clareza de compreensão a respeito de tudo isso, depois ela desapareceu. Então ninguém sabe por quê. Eu costumava colocar isso nos meus satsangs antigos, né? No início, quando eu iniciei a ter contato com o Vedanta, eu falei, você precisa de um momento de concentração de Sattva Guna para compreender a real natureza da realidade. Pá, tudo que existe é a consciência, é a existência de natureza não dual, e eu também sou de natureza Satchitananda, né, consciência e existência. Então, você precisa de um momento de grande clareza, né, uma concentração de clareza, é uma coisa muito misteriosa. Naquele momento, a ficha cai e você reconhece isso. Mas aqui e ali, algumas pessoas têm momentos de clareza, mas elas não são retidas. Por isso que nós enfatizamos muito o processo Nididhyasana, né, para firmar esta retenção de perspectiva, de conhecimento que nos permite ver este mundo através dos nomes e das cores e das formas, até que a gente chega ao ponto de compreender e ver o mundo como simplesmente Satchitananda Brahman, ok? Então a gente faz uma pausa, a gente volta já já, dando continuidade a este resumão. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate. Om Shanti 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 Om. Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração
exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.